mais do que à vontade de vocês só digitarem no chat os pontos. Por exemplo, o primeiro ponto, que foi Inês que botou, que é as plataformas mais direcionado para as suas indicações clínicas. Quem falou agora, pediu para falar sobre tratamento de superfície, vantagem, desvantagem, diferença de um do outro, tá certo? Vamos fazendo assim, porque aí a gente trabalha no quê? No que vocês têm desejo de trabalhar, entendeu? Porque assim a gente otimiza tempo. Sem mais delongas, tá certo? Tá gravando, Gabriel? Tudo ok? Show de bola. Vou apresentar agora os meus slides. Vocês veem a minha tela? Show de bola. Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre conexões protéticas, a gente vai falar sobre conexões ou plataformas, essas interfaces que partem da parte do implante que está inserido lá no osso e que vão receber o pilar protético. A gente não pode esquecer que o implante ele faz parte da reabilitação do paciente. Então, ele vai de maneira bem grosseira falando, simular aquela raiz que nós perdemos, mas também ele vai ser o suporte para que o pilar protético esteja ali, para que a coroa fixa, cerâmica, fique a seu planejamento, retorne ao paciente para que o paciente aí sim seja reabilitado em forma, estética e função. Certo? Nós temos três principais. A plataforma HE, a plataforma HI e a Cone-Morse, certo? Primeiro a gente vai diferenciar todas elas, tá bom? Vamos falar de vantagens e desvantagens e depois afunilar as recomendações, tá certo? Não existe aqui uma conexão que esteja aposentada, tampouco uma conexão que não vai apresentar nenhum erro, mas sim como qualquer outro material odontológico, vantagens e desvantagens e recomendações. Riscos sempre vão acontecer, certo? Falando primeiro da mais antiga, que é a plataforma HE, o hexágono externo, tá bom? Que é essa aqui do meio. Como vocês podem ver, ela tem uma plataforma e um relevinho. Olha o meu mouse, vocês estão conseguindo ver, né? Um apontadorzinho. Essa plataforma de 0,7 milímetros, bem pequenininha, tem um formato hexagonal, ó. E por que chama hexágono externo? Porque ele está aqui em cima. O eixo de rotação é alto. É aqui em cima que vai ter a conexão. Já no hexágono interno, o hexágono não está acima do implante, mas sim dentro do corpo. Então, o eixo de rotação é mais embaixo. Hexágono externo, hexágono aqui em cima. Hexágono interno, ele está aqui embaixo. Tá bom? Já o cone Morse, quando a gente visualiza, é apenas uma circunferência, porque é um formato cônico. O cone Morse é uma conexão que vai ser caracterizada como se fosse aquela de dois copos de alumínio empurrados um ao outro, porque é um cone dentro de outro cone, certo? O hexágono externo, turma, ele é bem antigo, tá bom? É o que realmente é o mais antigo e muito mais conhecido, só que ele apresenta algumas desvantagens em comparação aos outros dois, certo? Aqui vocês conseguem ver melhor. O implante, turma, ele não é maciço. Ele vai receber aqui o parafuso de retenção, que faz parte do componente protético, tá bom? Nesse hexágono externo, vocês conseguem ver, ó, olha essa plataforma, o formato hexagonal e o parafuso de retenção, ele vai ficar aqui dentro. No hexágono interno, o parafuso continua aqui dentro. Mas percebam só a diferença da linha desse hexágono. Olha como ele está aqui, ó. Aqui, esse é o meu eixo de rotação.
Aqui, olha como está mais profundo. E por estar mais profundo, tem muito mais contato do componente protético com a superfície interna do implante. Certo? Mas também vai ter uma espessura menor nessas paredes laterais. Percebam que eu já estou adiantando algumas coisas porque vocês já sabem. Então, eu já posso comentar aqui, já trazendo informações para fazer interligação. Quando eu dou a aula, a gente tem que dar mastigada e uma sequência bem quebradinha, porque vocês não conhecem ali. Agora, como vocês já conhecem, a gente consegue entrelaçar. E no cônico interno, cone Mosse, percebam aqui, ó, que esse aqui ainda é o pilar. A gente tem um parafuso também, mas também tem um pilar. Certo? Turma, o objetivo aqui é que seja um debate, uma discussão. Qualquer necessidade de fala, por favor, podem só ligar o microfone e falar. Mateus, entendi não. Repito. Mateus, isso é influenciando aquilo? Eu explico. Certo? Vantagens do HE. Ele é bem utilizado, é compatível com vários sistemas, tem um bom mecanismo antirrotacional. Que mecanismo é esse? Por ser um formato hexagonal. Por ter esse formato hexagonal, ele impede essa rotação no próprio eixo, já que a própria forma geométrica impede essa rotação, certo? Mas, atenção para isso aqui. Quais são as coisas que merecem atenção? Aquilo que tem muita relevância clínica, tem muita relevância de informação, muita relevância científica, como, por exemplo, uma das grandes vantagens do HE é porque ele tem pouca altura do hexágono, dessa plataformazinha, tá certo? E quando tem forças laterais ao longo do eixo do implante, pode ter micromovimentos. Como assim? Turma, quando a gente mastiga, quando a gente fala, quando nós realizamos nosso dia a dia, o que acontece? Existem forças que são aplicadas tanto no longo eixo do implante, quanto forças laterais. No longo eixo, essas forças, assim. Quando a gente bota de uma ponta a outra do implante, qual o maior eixo? Esse. Então, as forças que são nessa mesma direção, elas serão do mesmo eixo do implante. Essas forças laterais, elas não serão. Como, por exemplo, quando eu estou falando, quando eu estou mastigando, nem sempre o movimento é só assim, ó. Não é? Nós temos a lateralidade mandibular, nós temos protrusão mandibular. E essas forças que não são no longo eixo do implante, quando nós temos a plataforma HE, elas podem causar micromovimentações do parafuso. Tá certo? Ó, vocês estão vendo aqui, aqui no HE, o que acontece? Quando forças são aplicadas no longo eixo, percebam que são forças que não são assim, elas são forças laterais. Vai acontecer o acúmulo de força aqui, ó, entre o parafuso de retenção e a superfície interna do implante. E esse acúmulo de força leva micromovimentações. E essas micromovimentações aqui vão fazer uma coisa bem simples. Vocês estão vendo, tem um parafuso dentro do implante. Esse parafuso está só assim, ó. Toda vez que tem uma força, ele balança. Obviamente, é bem pequenininho. Essa micromovimentação vai levar a um afrouxamento do parafuso. E em casos mais severos, pode levar o quê? Fratura. Então, turma, é um dos principais problemas do HE. Certo? Outro problema do HE é que a gente não tem, entre esse espaço de pilar e do implante, uma conexão tão íntima quanto nos outros. Por isso, pode ter essa microfenda entre o implante e o pilar, tá certo? E pode induzir reabsorção. Outro ponto do HE. Turma, vocês têm que lembrar que esse pontinho aqui, ó, essa plataforminha,
ela faz parte da conexão. Então, quando a gente tiver o HE ali, isso aí vai ficar exposto. Vai ficar acima da linha óssea. Certo? Ele vai ficar visível. Então, esteticamente, a gente já não tem muito interesse em utilizar o HE por causa dessa alteração que ele tem, que ele já fica mais exposto, já compromete um pouquinho a estética. Sem contar também que ele tem uma indução de reabsorção fisiológica maior que o conimorfo, por exemplo. Tá certo? Matheus, deixa eu só lembrar uma coisa. É o HE que a gente coloca a nível ósseo, ou é supraósseo ou infra? E é ele que vai causar uma pequena reabsorção. É ele. Ele vai ficar... Deixa eu me ver, ele vai ficar... Não tem aqui o nível ósseo. Essa plataformazinha dele tem que ficar acima. Porque ela aqui é a plataforma. Já no conimorfo, ele fica todo a nível abaixinho aqui do nível ósseo. Tá certo? Tá certo. Então, o HE é supraósseo, não é isso? Isso. Deixa eu até mostrar aqui para vocês uma coisa. Vou fazer um negócio aqui para facilitar. Só essa região do hexágono que fica para Isso, ela fica supraósseo, bem não é isso? acima do nível ósseo. Ó, vocês estão conseguindo ver uma imagem, né? Que eu acabei de colar agora. Então, Ó, a plataforma HE. Até que eu mostrei para vocês. O nível ósseo, ele é isso aqui, ó. Mas perceba como a plataforma HE está acima. Tá vendo? É porque aqui tá a saúde periimplantar praticamente genuína. uhum. Essa gengiva aqui tá ótima. Gengiva não, essa mucosa periimplantar tá ótima. Mas você compreendeu, né? Que a questão do nível ósseo, quando for no cone Morse, ele vai ficar bem abaixo, sem nenhum problema. Porque ele para ali. Já o HE não. Ele tem, essa parte da plataforma vai ficar acima. Como ficou nessa imagem. Certo? E em relação à reabsorção, Matheus? Eu Pronto. lembro que, se eu não me engano, você falou que era 1 milímetro, alguma coisa assim, Isso. A né? reabsorção fisiológica ela vai acontecer normalmente, por isso não é fisiológica, ela acontece devido à sobrecarga que está ali implicada naquele implante, todo o processo de osso-integração, acontece a reabsorção fisiológica. No implante HE, essa reabsorção é um pouquinho maior do que no conimorfo. Por isso a gente pode utilizar o conimorfo mais para essa questão de áreas estéticas, Tranquilo, certo? mas no caso não é patológico, não, é realmente Não, fisiológico. não, faz parte. Até se lembra coisa assim, ó, galera, o paciente liga para vocês, mas é um paciente que vocês já acompanhavam. Aí você viu que a diminuição de tecido ósseo que aconteceu, ela não está acompanhada de inflamação de tecido. Então não é periimplantite, e sim uma reabsorção fisiológica que aconteceu normal. Tá bom? Tranquilo, Matheus, obrigado. Nada, podem ir falando. Eu prefiro que vocês falem para não ficar só minha voz ecoando. Aí, turma, a plataforma HI, ela surgiu para quê? Disseram, ó, eu não quero perder as vantagens que o hexágono me traz. Por mais que o HE tenha problemas, ele tem vantagens também. Não quero perder, mas também eu quero resolver o problema principal do HE, que era muito estresse no parafuso de retenção. Como resolveram? Deixaram essa conexão mais profunda. O hexágono não ficou mais lá em cima. Ó, cadê o hexágono aqui? Não tem. O hexágono está aqui embaixo. Com o hexágono mais aqui embaixo, aumentou o contato da superfície interna do implante com o pilar. Então, você diminuiu os micromovimentos. Porém, essa espessura aqui das paredes internas são menores, já que você ali está colocando espaço para o pilar e o parafuso, a parede ali é um pouquinho menor. E por ser menor, pode ser que seja um pouco mais frágil, certo? Exatamente a principal desvantagem que tem na literatura no HI. Dica, professor, não estou me dando muito bem com a leitura do livro, não tem nenhum problema. Vocês podem também criar o hábito de
estudar por artigos. Tem muitos artigos bons que estudos clínicos mesmo, que fazem essa comparação das plataformas, dos tratamentos de superfície, tá certo? Peguem o hábito de pesquisar artigos para ler. É bem bacana. E às vezes você se dá melhor com a leitura, com a escrita no artigo do que com a escrita de livro. Vai de pessoa para pessoa. Tá bom? Aí agora a gente vai para o queridinho, que é a conexão Cone-Morse. É uma historinha, turma. O HE, pensaram, vamos utilizar o HE, vamos para o caminho mais empírico, mais testaram. Aí depois, eu quero resolver os problemas do HE, mas não quero largar o hexágono. Mas agora, a gente vai largar o hexágono e vai ter só cone. E aqui vocês conseguem ver, ó. É um formato cônico na superfície interna do implante e um cone aqui no pilar. Então, é um cone dentro de um cone. Tá bom? E vai resolver o principal problema do HE. Nós não vamos ter acúmulo de tensão aqui. Ou aqui não, aqui, no parafuso de retenção. Vou ter só no pilar. Se eu acumulo tensão de força aqui, eu não vou ter micromovimentação. Pegaram? A principal diferença de característica mecânica entre Cone-Morse e HE? A única desvantagem, vantagem do Cone-Morse, tem um bom microgap entre implante e o pilar, tá certo? Não tem ponto de tensão nessa região do parafuso. E ele tem uma boa fixação antirrotacional, mesmo que não tenha aquele mecanismo geométrico que o hexágono tem, tá certo? Desvantagem, ele tem uma boa fixação, mas ele não tem esse mecanismo antirrotacional. Tá bom? Professor, mas isso aí inviabiliza? Não. Todo material odontológico ele vai ter vantagem e ter desvantagem. Mas aqui, finalmente, nós entramos naquele ponto. Professor, as recomendações clínicas, como é que eu vou comparar? Vejam só. Avaliando as propriedades mecânicas, eu vou pegar aqui os dois extremos, HE e Cone-Morse, certo? No HE, com propriedade mecânica, não se esqueça, ó, a linha óssea vai ficar aqui, que tem que ficar exposto. Já no Cone-Morse, o negócio vai ficar aqui. Ele vai ser inserido infraósseo, certo? 1 milímetro, 2 milímetros, vai ser colocado ali, tá bom? No HE, concentra tensão no parafuso, ruim, tem maior micromovimentação e assim menos estabilidade. Enquanto no Cone-Morse, concentração de tensão no pilar, menor micromovimentação e maior estabilidade. O HE tem maior remodelação óssea, fisiológica, enquanto no Cone-Morse temos menos. As indicações. O HL pode ser utilizado, tá certo? Em casos que estética não é uma prioridade, tá bom? Ah, professor, então eu vou reabilitar um paciente que perdeu um 47. Você lembra até que eu mostrei para vocês que às vezes é um pouquinho exposto o implante? Que não fica a papila, o preenchimento tão adequado? Que não fica tão esteticamente agradável? Mas a estética ali não é prioridade. O que você quer ali? Você quer reabilitar a forma e função. Porque ninguém vai ver a vestibular do primeiro e segundo molar inferior daquele paciente. Então, pode utilizar. E também em casos de protocolo de prótese sobre implante. Digamos, você tem lá você vai fazer 4 implantes, faz 5 implantes, só que como vão ser mais de um, eles vão conseguir distribuir essas forças melhor. Então, não vai ficar tão comprometida aquela situação da micromovimentação, do acúmulo de tensão no parafuso, porque a força vai ser melhor distribuída entre eles. No Cone-Morse, mais indicado para unitários, reabilitação estéticas em anteriores e posteriores. Tá certo? Vocês viram que... Matheus, Oi. e no caso, a indicação do HI?
pode ser utilizado nesse mesmo caminho, certo? Ele pode ser utilizado em caso unitário, ele pode ser utilizado em caso estético, tá bom? Ele pode ser utilizado. Aí você planeja e vê no paciente. Sempre quando a gente for fazer um procedimento, a gente tem que ver assim, existem diferentes planos de tratamento. Até na clínica eu digo a vocês, vocês podem utilizar esse, esse e aquele. Aí vocês, se não gerar nenhum dano para o paciente e não ter nenhum comprometimento, show de bola. Certo? Nesse caso do HI, vai ser bem parecido com os do HE também. Tá bom? As indicações? Valeu, Matheus. Não, tranquilo. Não vai cair assim para vocês, não. O paciente é assim, assim, assado. Usa qual? HE? Não. Não vai cair assim, certo? Até mesmo porque vocês serão cobrados sempre no contexto. Tá bom? Outro ponto que pediram foi o tratamento de superfície. Deixa eu apresentar aqui. Matheus, Oi. outra dúvida que eu tô. Por exemplo, o paciente quer reabilitar o primeiro molar dele. Certo. Aí aquele dente ali, a gente tem ele como um dente-chave de oclusão, cheio de forças laterais, né, agindo sobre ele. Uhum. Aí a gente reabilitar esse paciente com a plataforma HE, que vai ter muito acúmulo de tensão, não seria arriscado? Seria. Aí você pode partir. Mas aí, nesse caso, porque a indicação dele é para posterior, não é isso? Ele pode ser utilizado. Mas aí, esse caso também da HE é por conta do valor, né, também? Uhum. Que Aí entra o vocês vão custo do avaliar. tratamento. Vocês vão avaliar. E é muito também, e às vezes a questão de escolha de material é muito também pessoal do profissional, sabe? Às vezes o cara, não, eu só faço, não, nem uso outro, só uso Conimorse. Eu só uso Conimorse, mas quando eu vou fazer um protocolo de prótese sobre implante, aí eu utilizo o HE. Entendeu? Há essa prioridade. Até quando certeza lá onde conversou com vocês, lá na de planejamento, que há essa prioridade sempre pelo Conimorse. Mas, é aquele negócio, não quer dizer que não pode ser utilizado o HE. Mas essa situação que você falou, só pontos que me diziam, vamos arriscar não? Vamos fazer um HE? Perdão, vamos utilizar o Conimorse? Tá certo? Entendi, Matheus, obrigada. Show. Turma, o tratamento de superfície foi o outro ponto que foi pedido, tá bom? O tratamento de superfície é um procedimento que é realizado na superfície dos implantes para que essas características, para que as propriedades da superfície sejam potencializadas. E para quê? Você diz, Matheus, para que eu estou tratando a superfície do implante? Para que você tenha uma potencialização da osteointegração. E uma melhor osteointegração ou osteointegração vai gerar um maior conforto para o paciente, um procedimento com menos chance de erro e, obviamente, mais chance de sucesso, certo? E um procedimento mais rápido, uma osteointegração mais rápida, tá bom? Aí, quais são os tratamentos de superfície? Quando a gente coloca numa esfera bem grandona, em duas esferas, existem os tratamentos de adição a alguma coisa na superfície e os tratamentos de remoção. Como assim? Vai ter os tratamentos que vão querer adicionar alguma coisa na superfície do implante e outros que querem retirar alguma coisa da superfície para trazer uma rugosidade, tá bom? Primeiro eu vou falar sobre os tipos de tratamento de superfície, tá bom? E depois eu vou conversar com vocês como eles influenciam diretamente aquelas propriedades de superfície. Se lembram de topografia, molhabilidade, rugosidade superficial e características químicas superficial? Vamos lá. Estão vendo minha tela?
O foco que eu quero conversar com vocês não só nem as superfícies lisas e nada, mas sim os tratamentos de superfície mesmo, e não as características da superfície. Que pode ser macrotexturizada, microtexturizada, nanotexturizada, certo? O foco que eu quero é o tratamento dessas superfícies, tá bom? Só para vocês compreenderem. Por quê? Porque essa informação vai facilitar vocês na hora de escolherem os implantes, tá bom? Um exemplo de tratamento de superfície, plasma spray. Ela é muito comum e ela é realizada por meio de uma chama ionizada, de um gás bem aquecido, que vai lançar partículas na superfície do implante. O objetivo aqui é incorporar titânio ou hidróxido de apatita na superfície do implante, certo? O titânio, hidróxido de titânio, não é utilizado devido ao tamanho das partículas de titânio, que por serem, olha para vocês verem, por serem grandes demais, poderia atrapalhar ou comprometer a sua integração, certo? Então, o foco mesmo faz um spray utilizando a hidróxido de apatita. Percebam aqui o objetivo, adicionar algo à superfície do implante. A modificação do feixe laser, ela vai causar uma alteração na superfície do implante, tá bom? E percebam que é considerada limpar, um tratamento limpo, um tratamento puro, porque você não vai misturar a superfície do implante com nenhuma outra substância, certo? Você vai apenas fazer uma alteração física. Por meio do feixe laser, você vai causar erosões na superfície do implante. Para que causa essas erosões? Para alterar as propriedades artificiais. Mudar a topografia, mudar a velocidade, para permitir uma melhor adesão molecular, uma adesão celular, como também o maior contato com o tecido ósseo. Certo? Todo mundo está vendo isso? Eu estou só para... Aí, no mesmo caminho que o feixe laser é um cadeamento de partículas, que ele não vai querer aí adicionar partículas, percebam, jadeamento. É como se ele só quisesse causar as agressões utilizando as partículas. Essas partículas de óxido de alumínio, elas são só veículos que vão ser jadeados e gerar irregularidade na superfície. Percebam, não vai adicionar aqui nenhuma substância. Plasma spray, você quer adicionar alguma coisa. Jadeamento de partículas, você não quer adicionar. As partículas são veículos. Certo? Ataque ácido. Corrosão, então perceba que aqui eu já coloco outra substância, né? Eu vou ter contato do ácido com a superfície do implante. Tá bom? E nós vamos ter erosões causadas por causa desse ácido. Tá certo? Bem simples. E essa aqui é a anodização. Tá certo? Que após tratamento recebe uma camada a mais de óxido e vai ser uma ativação de íons, uma transferência de carga de íons para alterar essa superfície. Tá certo? Uma diferença de potencial aí que vai gerar alguma alteração na superfície dos implantes. Matheus, eu tenho que, quando for olhar lá no meu implante e tal, vai ter assim, tratamento de superfície, jateamento de partículas e ataque ácido. Pode ser assim? Pode ser tanto isolado, esse tratamento de superfície, como também ele pode ser combinado, como também repetido. Às vezes tem assim, eu já vi duplo ataque ácido, duplo jateamento de partículas, certo? E por que é interessante vocês conhecerem da necessidade de tratamento de partículas, do tratamento de superfície do implante? Porque um implante com a sua superfície tratada, ele tem mais possibilidade de sucesso em um osso que não seja tão adequado. Tá bom? Então, Matheus, quer dizer que tem um desempenho maior na nossa integração do que um implante liso? Sim. Tá certo?
Turma, e quando a gente fala de ateamento, explico. O jatamento de partículas, você não vai adicionar nenhuma partícula na superfície. É como se você só pegasse um vento e tivesse pedrinhas de areia. Essas pedrinhas de areia não vão ficar. Elas só estão ali para causar a depressão naquela área. Já no plasma spray, você quer adicionar aquilo ali. Sim, isso mesmo. Exatamente. Os outros não visam adicionar coisas na superfície do implante. Visam só degradar a superfície. Existem outros tipos de tratamento. Vocês podem encontrar outros tipos de tratamento. Mas eu peguei só esses, os gerais mesmo, para a gente conversar. Porque vocês não vão fazer isso no consultório de vocês. Isso aqui serve para que vocês compreendam, caso queiram trabalhar, você é implantodontia, que vocês compreendam o que é que vocês estão comprando. Tá certo? Como escolher o material. Tá bom? Por isso que isso é relevante. Matheus, Pois não. é porque eu tinha entendido, no caso, que todos os implantes teriam algum tipo de tratamento de superfície, seja qualquer um desses. Mas no caso, como você falou aí, tem implante que é de superfície lisa, sem nenhum tratamento? Tem, mas a gente não prioriza eles. Ah, entendi. Tá bom. É porque, assim, não é que eles sejam lisos, eles têm pequenas ranhuras. Tá certo? Mas eles não sofreram um tratamento específico como esses aqui. Entendeu? Entendi, obrigada. É quase para vocês saberem que existe, que nem tem os implantes não cortantes. Esses são os cortantes, tem potencial de corte, né? Os autorrosqueáveis. Mas é interessante vocês saberem que tem também os não cortantes. Lembra que foi lá no comecinho? Só nível de conhecimento, para vocês não se assustarem se viram novidade. Aí, 3 propriedades de superfície influenciam a osseointegração. A topografia, que pega a rugosidade, a composição química superficial e a molhabilidade. A topografia, turma, está relacionada principalmente com o maior contato com a superfície óssea, também essa parte física, como também uma melhor adesão, movimentação e função celular. As nanocaracterísticas da superfície do implante influenciam a movimentação, a função celular, a adesão, certo? Isso inclui aqui também as características químicas superficiais. Se lembra o que eu falei, que assim que começa a nossa integração, proteínas sanguíneas ficam aderidas à superfície do implante? Lembra que a primeira pessoa que entra em contato ali é a superfície do implante, é o sangue? As proteínas sanguíneas que ficam aderidas à superfície do implante. Tá bom? E as nanocaracterísticas influenciam essa função delas. E a outra propriedade é a molhabilidade, que é bem fácil vocês compreenderem. Já que o tecido sanguíneo é um tecido líquido, uma superfície com melhor molhabilidade, você vai ter um espraiamento muito melhor e muito mais otimizado ali naquele objeto, se ele tiver uma boa molhabilidade. Por isso, quanto maior a molhabilidade do implante, melhor vai ser a sua integração. Ela vai ser potencializada. Certo? E aí, turma? Vocês querem perguntar mais o quê? Você é a composição química. Pronto, é aquilo que eu falei. Alguns adicionam cálcio ou adicionam outras coisas à superfície do implante para melhorar a adesão de proteínas sanguíneas. Entendi. Matheus, Pois não. você pode falar um pouquinho sobre anatomia para implantar? E vou botar diretamente na colinha. Lembra que na nossa última tabela, nosso último slide da aula, não era aquela frase motivacional, não, era a penúltima. Era só uma tabelinha relacionando um e o outro. Essa tabelinha é bem importante. Bem bacana. Tá bom? Turma, vamos lá.
quando a gente tem... Eu estou apanhando aqui, que eu estou com todas as aulas abertas. Quando a gente tem aqui dente e implante, nós teremos outras conformações. Visto que, quando nós temos dentes, nós temos periodonto, que são os tecidos que circundam o elemento dentário. Nós, com a exodontia, perdemos esses tecidos e vamos ter agora outros tecidos. Teremos o implante ósseo integrado, ósteo integrado, e ao redor dele teremos tecidos periimplantados. Vamos lá, diferenças entre dente e implante. Conexão. A conexão do dente com o tecido ósseo, com a tauba óssea, é o periodonto. Aqui no caso de inserção, cimento radicular, osso alveolar propriamente dito, ligamento periodontal. Enquanto no implante nós teremos a osteointegração. Não é nenhuma novidade. Esse processo funcional, biológico, que vai estar relacionado com a superfície do implante, sob uma carga oclusal e um tecido ósseo. Tá certo? O epitélio juncional de um para o outro é a mesma coisa. A diferença é que o epitélio juncional é como se fosse um epitélio juncional. Do implante, ele é bem maior. Por isso que nós temos a distância biológica maior. A inserção conjuntiva merece atenção. Tá bom? No dente, se lembra que nós temos várias fibras gengivais, fibras circulares que circundam o elemento dentário, fibras dentoperiosteais que saem do dente e vão para o periósteo, dentogengivais que saem do dente e partem para a gengiva, fibras transeptais. Todas essas fibras, elas são perpendiculares, elas se inserem no dente, elas se inserem no periósteo, tá certo? Isso no dente. Oi? Não sei o que quer falar. Enquanto no implante, essas fibras, elas são paralelas circulares. Elas não se inserem no implante. As fibras não estão inseridas aqui no implante. Elas estão paralelas. Elas estão aqui nesse tecido, mas elas não estão inseridas aqui. Aqui há inserção. As fibras estão inseridas no osso. Aqui, as fibras não estão inseridas em osso. Matheus, então quer dizer que eu consigo desaderir? Consegue. E é por isso que a gente consegue ter uma sondagem maior no implante. Média de até 4 milímetros, mas pode ir até 5. Entenderam essa principal diferença? Termino já, eu faço um novo link. Que as fibras no implante são paralelas circulares. Elas não se inserem. As fibras da mucosa periimplantar não se inserem no implante. Tá bom? Hemorragia sondagem. O sangramento é muito mais sinal de doença no dente do que no implante. Certo? Porque aqui é tecido conjuntivo mais exposto, fica mais fácil o sangramento, mesmo que não tenha mucosite periimplantar. Profundidade de sondagem. Até 3 milímetros no dente, tranquilo, saudável. Percebam só que no implante, meu intervalo é muito maior. Eu posso ir de 2,5 até 5 milímetros. E está saudável. Então, essa distância biológica aqui, ó. No dente, distância biológica ou inserção supracrestal, tá certo? Praticamente se fala mais inserção supracrestal, mas como a gente está na academia, ainda tem muitos livros que não foram atualizados, a gente ainda vai falar um pouquinho de distância biológica. Epitélio juncional, inserção conjuntiva, a gente vai ter 2 a 2,91 de distância biológica. A inserção conjuntiva aqui, que são essas fibras, mais o epitélio juncional, que é 1,88, que vocês veem que é bem mais alto, vão me dar uma distância biológica de média de 3,08 milímetros. Deixa eu ver se eu encontro. Achei. Percebam só. Esse é o epitélio juncional. Mateus, eu estou percebendo aqui que aqui é diferente do periodonto, porque não tem um epitélio sucular. Exatamente, a gente não tem um epitélio sucular aqui. Tá bom?
tem como se fosse septélio juncional, e aqui já é epitélio oral. E as fibras, ó como elas são, ó. Elas são assim. São paralelas. Elas não se inserem no implante. Não tem fibra saindo aqui do tecido conjuntivo e se inserindo no implante. Certo? Não se inserem no corpo do metal. Elas ficam aderidas. As fibras ficam aderidas e não inseridas. Certo? Elucidei essas dúvidas para vocês, essas primeiras. Deu certo, Matheus. Pessoal, como eu tinha planejado passar com vocês pelo menos 1h40, mais um tempinho, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma nova chamada, e se vocês quiserem ser perguntas mais específicas, para a gente ser mais rápido, a gente pode fazer. Assim, professor, vamos falar sobre anatomia perimplantar, ou sobre condições, doenças perimplantares. Aí a gente vai conversando, tá certo? Ó, esse é o link da nossa nova sala. Podem ir para lá, tá bom?